Olá, tudo bom? Vamos dar início agora à nossa aula. Vamos começar a gravar e vou fazer a apresentação. Um momento. Vamos começar falando sobre o uso das plantas medicinais, gênero micônia como uma alternativa terapêutica à leishmaniose tegmentar americana. Meu nome é Beatriz de Fátima de Santana, eu sou graduada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, em 2022. E atualmente eu sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica, o PPG, vinculado ao UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. Também sou especialista em farmacologia clínica e em farmácia e oncologia. Ambas essas formações de especializações foram agora em 2022. E meu e-mail para contato é bmaia1209@gmail.com. Vamos dar uma introdução no nosso tema para a gente conhecer melhor qual é o assunto que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre a leishmaniose, uma doença negligenciada, amplo problema de saúde pública, em que é uma doença emergente de ampla distribuição mundial. É, Atingem-se, em média, mais de 12 milhões de pessoas no mundo dessa doença, que são atingidas, e por ano tem uma média de 2 milhões de novos casos por ano só. Agora, eu gostaria de dizer que o Ministério da OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala o seguinte, que esses casos de 12 milhões de pessoas atingidas podem haver subnotificações, pois, por exemplo, na África subsaariana, não é obrigatório haver essas notificações. Então, a gente fica com um déficit de notificações acerca dessa doença, tá bem? As formas clínicas atreladas a elas são leishmaniose cutânea, que é a LC, também conhecida como leishmaniose tegumentar, que é a denominação que a gente usa aqui no nosso trabalho. A leishmaniose mucosa e a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, ela está atrelada ao maior número de casos de morte, enquanto que a leishmaniose tegumentar tem o maior número de pessoas atingidas. Tá? No continente americano, ao qual nós nos encontramos. Essa doença é chamada de conhecida pela sigla LTA, ou seja, leishmaniose tegumentar americana. Tá? É... O que o Ministério da Saúde, em 2022, falou sobre essa doença? Ela disse o seguinte, que a leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa, mas não contagiosa, que vai provocar úlceras na pele e no ossos, tá? Então, a gente pode ver que a leishmaniose tegumentar, ela vai atingir a pele e as mucosas. A gente analisa aqui, de maneira mais abrangente, a leishmaniose tegumentar americana. A leishmaniose tegumentar, ela vai estar ligada a 89 países, tá? No primeiro momento, 90% dos casos em todo o mundo vão ver âmbito mundial. Estão atrelados a esses países aqui. Afeganistão, Argélia, Brasil. Olha, em terceira colocação, o Brasil aparecendo. Aí também tem outros países, como o Irã, Paquistão, Peru, um país da América Latina, Arábia Saudita e Síria. Então, daí a gente observa que dois países da América Latina já aparecem nos casos de maior número de casos mundiais. E quando a gente fala apenas no continente da América do Sul, a gente observa que 85% ou mais dos casos vão estar atrelados ao Brasil em primeira colocação, a Colômbia e ao Peru também. Eu trago o Brasil aqui em primeira colocação, grifado apenas porque é o nosso país, tá? O notificações em 2021 nas Américas, ele alcançou 37.786 casos de leishmaniose cutânea e notificações em 2021 no Brasil foram aproximadamente 16.009 casos, tá? Esses dados são todos da Organização Mundial, do Ministério da Saúde e a OPAS, né? Quando a gente fala de sintomatologia da doença, traga aqui uma foto, deixa eu colocar a minha imagem aqui para baixo, a gente vê que essa doença está muito atrelada às altas chances de deformidades, porque geralmente esses pacientes aqui, todas esses
essas imagens que vocês estão vendo, vão ficar com algum tipo de sequela, principalmente deformidades. Então, esses pacientes acabam sofrendo algum tipo de preconceito e são estigmatizados. A sociedade acaba por estigmatizá-los e fazer algum tipo de preconceito com eles. Então, isso acaba trazendo problemas psíquicos e de socialização muito grande para esses pacientes. As lesões na pele ou na mucosa vão estar associadas principalmente a um único local, múltipla, difusa ou disseminada, tá? Ele pode ser só uma ferida pontual aqui, ou ela pode estar difusa em todo o órgão, em todo o corpo. Essa aqui, difusa, elas vão apresentar certos aspectos. Por exemplo, elas vão se apresentar como úlcera, observa que a figura A. Ela pode ser como uma úlcera em que as bordas vão ser mais elevadas e o fundo vai ser granuloso. Geralmente essas feridas não sentem dor, a pessoa que tem essa ferida é uma ferida indolor, tá? Essa última ferida aqui, outra última figura, figura H, a gente vê a injeção, um tratamento em que vai acontecer um tratamento através da utilização da via intravascular, IV, né, endovenosa. Então, a gente vê aqui uma endovenosa sendo aplicada algum tipo de medicamento ao paciente para que ele expulse essa ferida, saia a quantidade de mastigotas e amastigotas que estão no local, parasitas no local. As lesões da mucosa vão estar mais frequentemente associadas ao nariz, à boca e à garganta. No nariz, geralmente, os pacientes apresentam entupimentos, sangramentos, coriza, aparecimento de crostas e feridas. E na garganta, o paciente vai ter principalmente dor ao engolir, rouquidão e tosse. As transmissões dessa doença ela vai estar principalmente atrelada aos mosquitos, à picada do fêmea, dos insetos díperos da família Phlebotomus e Lutsomia, que é o mosquito palha brigui. A lutsomia é a principal forma de flebotomínio encontrado aqui na América, tá? Ela é geralmente encontrada com o nome de mosquito palha ou birigui. A gente vê a imagem desse mosquito palha aqui embaixo. E a gente vê também a imagem da picada desse mosquito no braço humano, né? Então, esse mosquito, ele é mais ativo à noite. E vai ser o período em que ele vai inocular o ser humano com parasita. Geralmente, ele também pode inocular outros animais. A gente vai ver que existem outros tipos de acometidos, como os marsupiais e até mesmo alguns tipos de contaminados, que eu vou dizer assim, acidentais, né? A gente vai ver mais assim. O habitat desses insetos é geralmente reservatórios domésticos e também os silvestres. Atenção aí, principalmente por conta da questão do desmatamento e a população indo para centros do campo, né, entrando. Então, isso acaba por trazer mais contato da natureza. O desmatamento acaba por tirar aqueles insetos daquela área da mata, da floresta, e acaba trazendo a população mais perto dessas áreas de floresta e acaba por trazer essa doença para a população, tá? Então, a gente vê que ela é uma zoonose, que é um agente que vai estar envolvido tanto em doenças que podem ocasionar doenças em humanos quanto em outros animais, e vai ser uma doença de amplo espectro. O período de incubação no ser humano ele é muito divergente, mas geralmente ele dura de 2 a 3 meses, mas pode variar de 2 semanas até 2 anos. Isso depende muito do organismo, quanto a pessoa atingida, o organismo ele está imunocomprometido. Vamos ver agora o agente etiológico dessa doença. A gente está falando de um protozoário da família Trypanosomatidae, que foi encontrado em duas formas, a forma amastigota e a forma promastigota. A mastigota aflagelada é ela que vai infectar os nossos macrófagos. Ela vai estar ligada aos macrófagos. É nela que vai acontecer a multiplicação por divisão binária, tá? Dentro do nosso macrófago. A gente vê aqui a imagem dos amastigotas de leishmaniose em uma célula de macrófago, em que esses amastigotas eles foram encontrados numa biópsia de pele com estruturas redondas ou ovais, com núcleos e cinetoplastos característicos com cerca de 2 a 4 micrômetros de diâmetros, tá?
Quando a gente fala da forma promastigota, ela é a forma flagelada. É a forma que é encontrada no flebotomínio, tá bem? E é a forma que vai entrar no corpo humano antes de chegar no macrófago. Ela só vai se transformar em a mastigota quando entra no macrófago. Então, essa forma aqui, que é a forma promastigota, ela vai se encontrar, como a gente falou, no tubo digestivo do vetor. E ela geralmente não vai ter a presença da membrana circulante. O cinetoplasma vai estar na extremidade anterior do parasita. Então, vai estar nessa outra parte aqui, ó, anterior do parasita. Aí, vamos agora falar das espécies, tá? As espécies que a gente encontra na América geralmente são 11, do tipo da leishmania, causadora da doença, e 8 espécies que são somente em animais. Aqui no Brasil já foram identificadas 7 espécies, sendo 6 do subgênero Viania, ou seja, mais comum que a gente encontra uma subespécie do subgênero Viania e uma só do subgênero Leishmania. As três principais são L. brasiliensis, L. guianensis e L. amazonensis. Geralmente, quando a gente fala de leishmaniose segmentar, são essas três espécies aqui que são predominantes. Outras também são achadas no norte e nordeste do país, como a L. lansoni, L. naif, L. lindbergh e L. shaw. A gente vê aqui novamente a imagem de uma ferida. Olha a borda e olha o centro, né, granulomatoso. Aqui nós vemos algo que eu tinha falado anteriormente, os hospedeiros acidentais. Geralmente a gente vê o cão sendo portador da leishmaniose visceral, mas nesse caso aqui a gente vê-lo como um hospedeiro acidental, em que ele teve a leishmaniose tegmentar, né, no focinho aqui. E o gatinho também, ele também foi acometido pela leishmaniose tegmentar. Eles foram uns hospedeiros acidentais da doença, geralmente por estar em contato com o homem, né, ambiente doméstico. O flebotomínio acabou fazendo reparto sanguíneo deles e passando o parasita para os bichinhos. Aqui trago um fluxograma que também foi do Ministério da Saúde, tá? Tá no Manual de Vigilância Sanitária. Desculpa. Vigilância Leishmaniose segmentar. Manual de Vigilância Leishmaniose segmentar. Em que a leishmaniose segmentar, ela está subdividida em cutânea e mucosa. E vamos aqui nos atrelar à leishmaniose cutânea. A leishmaniose cutânea, que é o que a gente tinha dado, existem várias denominações, aí essa denominação desse manual, ela aborda que a leishmaniose tegmentar é dividida em cutânea e mucosa. Lá naquele início que a gente traz na introdução, nós já dividimos de outra maneira, que a gente já dividiu de acordo com a OMS. A OMS, ela diz que a leishmaniose tegmentar é a cutânea e a leishmaniose mucosa é outra, né, a parte. Então, a leishmaniose cutânea, ela vai estar, essa primeira forma aqui, a forma clínica, a forma cutânea localizada única e múltipla, ela vai estar associada às seguintes espécies: leishmaniose brasiliensis, leishmaniose amazonensis e leishmaniose guianensis. Quando a gente fala da forma cutânea disseminada, vai estar associada a leishmaniose brasiliensis, leishmaniose amazonensis e leishmaniose guianensis. Forma recidiva cutis, ela vai estar associada a leishmaniose brasiliensis e leishmaniose amazonensis, enquanto que a forma cutânea difusa ela vai estar associada a leishmania guianensis. A forma cutânea difusa vai estar associada a leishmania amazonensis, desculpa. Sempre que for forma cutânea difusa, ela vai estar associada à espécie leishmania amazonensis. Já a leishmaniose mucosa, ela vai estar associada a algumas mais duas espécies, que é apenas a espécie Leishmania brasiliensis e Leishmania amazonensis. A forma mucosa tardia, ela vai estar associada a Leishmania brasiliensis. A forma mucosa sem lesão cutânea prévia também vai estar associada a Leishmania brasiliensis. Forma mucosa concomitante vai estar associada a Leishmania brasiliensis. Forma mucosa contígua apenas a leishmaniose amazonensis. E a forma mucosa primária vai ter também leishmania brasiliensis. Aí aqui a gente vai iniciar falando um pouco sobre o ciclo etiológico da doença, em que vamos começar aqui, ó, na parte de que há o reparto sanguíneo. Reparto sanguíneo, o ser humano foi contaminado com o parasita. Ele vai entrar
no organismo do ser humano através da forma de promastigotas, tá? Flagelado, para que haja circulação dele no sangue até encontrar um macrófago. Os macrófagos são células do nosso sistema imune. Os macrófagos estão nos defendendo de invasores. O patógeno ou parasita, né, no caso aqui, ele vai ser enxergado como algo de fora do nosso organismo, algo danoso. Então, o macrófago vai vir nos defender. A partir do momento que o macrófago vem nos defender, o parasita, na sua forma de promastigota, flagelada, ela vai invadir, vai ser invaginada pelo macrófago, e a partir do momento que ela entra no macrófago, ela vai se diferenciar em amastigota, ou seja, perde flagelo, fica flagelado e começa a sua divisão binária, ou seja, a sua forma de reprodução assexuada, em que vai haver essa reprodução assexuada até o rompimento do macrófago. A partir do momento que vai haver o rompimento celular, essas formas de parasitas como macrófago, como a mastigotas, vão circular novamente no sangue. Então, elas podem ser englobadas por novas células promastigotas, desculpa, novas células do sangue da gente, né, os macrófagos, ou elas podem ficar circulando no nosso sangue e serem regurgitadas durante o repasto sanguíneo por outro mosquito palha, vamos dizer assim, por outro flebotomínio. No momento de que o flebotomínio ele vai fazer o repasto sanguíneo de uma pessoa que já tem a doença, então ele vai se contaminar. Então, dentro do organismo do flebotomínio, vai acontecer outra parte do ciclo desse parasita. Nele, ele entra na forma das células, né, de forma de amastigotas. Aí, o que, que vai acontecer? Ele vai se diferenciar de amastigota para promastigota no intestino médio do animal, do flebotomínio. Então, aí, do promastigota, ele vai virar promastigota metacíclico mais tarde, mas primeiro ele vai ocorrer divisão binária e migração desses promastigotas para a probóscide. A partir do momento que ele vai para probóscide, ele vai virar um promastigota metacíclico e vai ser regurgitado durante o repasto sanguíneo, vai para o intestino. Durante o repasto sanguíneo, ele é regurgitado e o ser humano novamente é infectado pela forma promastigota da doença e continua todo o ciclo. Eu quero que vocês observem aqui embaixo que há um quadradinho que fala D e I, mas o que isso significa? Significa que no ser humano, geralmente a gente pode fazer a etapa de diagnósticos, a gente pode observar a presença de macrófagos infectados com amastigotas, que é o caso que a gente trouxe naquela figura anterior. Vou voltar aqui para que vocês observem. Aqui. Ó, a biópsia aconteceu em que houve a verificação da presença de macrófagos na pele, ou seja, nas bordas da ferida, com a presença de um macrófago cheio de amastigotas aqui. Esses amastigotas estavam fazendo divisão binária dentro do macrófago e, posteriormente, se não houvesse esse tipo de biópsia, o que é que aconteceria? Esse macrófago iria se romper e esses parasitas, na forma mastigota, eles iriam ou migrar por outra célula, serem englobados novamente pelos macrófagos, ou então ficar circulantes no sangue até serem regurgitados durante o repasto sanguíneo por um outro flebotomínio. O I é a forma infectante, né? O ser humano, ela é infectada na hora do repasto sanguíneo pela forma promastigota. Então, o promastigota só tem, vamos dizer assim, a característica no organismo humano de infectar o homem, porque no organismo humano, geralmente, ele infecta o ser humano e vira a mastigota, tá? Então, o promastigota, ele vai ser mais encontrado no flebotomia. Vamos ver agora aqui uma outra imagem em que eu tento deixar mais claro ainda todo o processo do ciclo de vida da leishmania. Vamos ver aqui novamente, ó, flebotomia, e aqui vamos ver a pele. Vamos analisar aqui a pele do homem. Aqui a gente vê um marsupial, um homem e um animal, como cachorro, que ele vai ser
vão ser geralmente os hospedeiros dessa doença. Vamos analisar o seguinte: o inseto ele vai fazer o repasse sanguíneo e vai sugar o sangue de alguém contaminado. Então, a partir do momento que ele suga o sangue de alguém contaminado, vai acontecer a ingestão de macrófagos no sangue, né, contaminado, ou da forma circulante, no flebotomínio. O flebotomínio, ele vai ingerir essa forma do parasita, ingere o parasita. Aí o parasita, ele está dentro do macrófago, vamos falar desse parasita dentro do macrófago. Ele vai se diferenciar no trato gastrointestinal do inseto de amastigota para promastigota, porque no flebotomínio a gente encontra a forma promastigota. Para então haver a multiplicação, divisão binária e tudo mais, reprodução desses promastigotas, para que em seguida haja diferenciação desses promastigotas em promastigotas metacíclicos. Vai haver regurgitação desses promastigotas metacíclicos durante o repasto sanguíneo, tá? E essa forma parasitária, ele vai ser regurgitado durante o repasto sanguíneo e haverá contaminação novamente no hospedeiro. Vamos dizer aqui que o hospedeiro vai ser um ser humano. Acontece a picada do mosquito e ele vai adentrar na corrente sanguínea. Adentrando na corrente sanguínea, vai acontecer a invaginação do parasita, que é um alérgeno, né, que é um patógeno, pelo nosso macrófago. O macrófago ingere, vamos dizer assim, esse parasita, esse corpo estranho, e dentro do corpo estranho, o parasita ele vai ter um mecanismo que vai se diferenciar de promastigota para amastigota, perde o flagelo, e dentro do macrófago ele começa a sua divisão binária. Sua divisão binária vai acontecer até o momento que ele romperá o macrófago. A partir do momento que ele vai romper o macrófago, vai acontecer dois novos ciclos. Ou ele pode reinfectar outro macrófago, porque o macrófago é uma célula do nosso sistema imune, que está preparado para nos defender. Vai encontrar algo estranho no sangue circulante, que vão ser as formas amastigotas. Então, ela vai englobar essa forma mastigota e vai começar novamente todo o processo de reprodução binária até o rompimento da outra célula. Ou então pode acontecer um outro passo, que é o quê? Um mosquito palha, um birigui, um flebotomínio vir e sugar esse sangue contaminado com a forma amastigota. Então, a partir daí, a gente vai ter novamente todo esse esqueminha aqui da diferenciação de amastigota para mastigota dentro do flebotomínio até a sua etapa novamente de regurgitação pelo flebotomínio. Aí eu trago alguns links e gostaria de mostrar a vocês para que a gente fique mais claro exatamente o que que acontece no parasita e tudo mais, tá? Vamos começar assistindo esse vídeo aqui, que é o ciclo de vida da leishmania no inseto, tá?
Vou passar novamente. Vamos agora ver o ciclo da leishmania no homem, tá certo?
De novo. Como esse videozinho aqui já é maior, 9 minutos, então nós vamos assistir apenas uma vez, tá certo? Por favor, prestem atenção.
Pronto, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa gravação, nossa pesquisa. Nós vimos esses vídeos, né? Então, nós vamos dar continuidade e falar um pouco mais sobre. Vamos dar continuidade. Vamos agora falar sobre o diagnóstico dessa doença. O diagnóstico dessa doença pode ser feito de quatro maneiras, né? Exames parasitológicos, diagnósticos e exames histopatológicos, diagnósticos sorológicos indiretos e diagnósticos imunossorológicos. Quando a gente fala de exames parasitológicos, nós podemos fazer a coleta do material para demonstração direta do parasito, como está demonstrado nessa figura aqui, tá? A coleta de material para demonstração indireta do parasito e histopatologia, que é a biópsia, também é um dos tipos de diagnóstico bastante comuns, tá? O isolamento em cultivo in vitro, pelo meio de cultivo, o isolamento in vivo por inoculações em animais e a reação em cadeia polimerase, que é a famosa PCR. Quando a gente fala de diagnósticos e exames histopatológicos, a gente pode fazer também os testes em diagnósticos sorológicos indiretos, como o IFA, que é o anticorpo fluorescente indireto, o ELISA, ensaio imunoenzimático, o Western blotting e o ensaio de fluxo lateral. A gente está falando de diagnóstico sorológico indireto. Aí, a sorologia, ela não é amplamente usada para diagnósticos de leishmaniose cutânea. Por quê? Porque que, geralmente a resposta humoral provocada por infecção é fraca e a sensibilidade vai ser baixa. Então, a gente vê agora outro tipo de diagnóstico, que é diagnóstico imunológico, com aplicação da intradermal reação de Montenegro, o IDRM. A gente vê que a aplicação do intradermal reação de Montenegro, vocês podem observar aqui, ela vai acontecer pela inserção de um marcador de resposta imune celular, que ela vai ser vai apresentar uma resposta de hipersensibilidade do tipo retardada. Então, a partir daí, a gente vai poder medir o diâmetro da induração em milímetros desse tipo de resposta à hipersensibilidade. Aqui na primeira imagem, a gente vê a aplicação intradérmica de 1 ml do antígeno de Montenegro. Posteriormente, a gente, depois de um tempinho, né, em que vai acontecer toda a reação de hipersensibilidade, a gente vai observar a presença do diâmetro dessa induração, que pode ser medida em milímetros, tá? Esse método ele é bastante simples e de alto uso, porque o poder preditivo dele também é alto. Quando acontece desses testes serem positivos, os casos de leishmaniose tegumentar com bons valores de sensibilidade e especificidade são encontrados. Aí, aqui a gente traz uma imagem de um outro fluxograma em que a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer os casos de suspeita de leishmaniose cutânea. Aí, inicialmente, a gente vai fazer um encaminhamento para a realização de exame, ou exame direto, ou o IDRM, que é o teste de Montenegro, né? Quando a gente fala do exame direto, a gente está lidando com testes de... A gente está lidando com testes de... a gente está lidando com material de demonstração do parasito, tá? Então, a gente vai fazer o teste para demonstração que se tem um parasito. Se o teste for positivo, o diagnóstico é confirmado e o paciente é encaminhado para um tratamento. Caso esse diagnóstico dê negativo, a gente vai encaminhar para os centros de referência para continuar a investigação da leishmaniose através de diagnósticos do tipo diferencial. Quando a gente faz o exame, encaminhamento para o exame, e acontece do paciente ser encaminhado para teste de Montenegro, IDRM, a gente vai esperar, faz o teste e espera o resultado. Se o resultado for negativo, a gente não descarta o paciente com leishmaniose segmentar, porque esse paciente pode ter sido vítima de algum tipo de falso positivo ou falso negativo. Então, diante disso, a gente vai ter que encaminhá-lo novamente ao centro de referência para que haja investigação de testes diferenciais. Caso o resultado dê logo positivo,
a gente considera a prova terapêutica, se a gente considerar a prova terapêutica, a gente vai ver. Se não considerar a prova terapêutica, então a gente vai de novo encaminhar para diagnósticos diferenciais. Considera a prova terapêutica, aí encaminha para a prova terapêutica. Se for considerada a prova terapêutica, a gente vai observar depois do tratamento se houve ou não cura. Se não houver cura, ele vai ser encaminhado novamente para os centros de referência para que possa ser observado o diagnóstico diferenciado dessa doença. Mas se houver cura, o diagnóstico ele foi confirmado, né? Agora a gente vai ver a terapia medicamentosa que ela é utilizada. Inicialmente, a gente faz a utilização de antimonial pentavalente, que são as primeiras escolhas de medicamento. É bom deixar claro que essa doença, CL, que é a leishmaniose segmentar, ela é uma doença autolimitada e que vai deixar cicatrizes desfigurantes e irreversíveis nos pacientes. E a linfagite nodular e a LCM, que é a leishmaniose cutânea mucosa, podem complicar os resultados e incapacidade duradoura, além de causar destruição permanente e desagradáveis. Os antimoniais pentavalentes são os medicamentos utilizados para a primeira escolha, porque eles são medicamentos do tipo tratamento sistêmico. Essas injeções, elas devem ser feitas ou por via intramuscular ou endovenosa, tá? Exemplos de antimonial pentavalente. A gente tem o glucantime, o antimoniato de meglumina, tá? E ele é o tipo de tratamento utilizado como primeira escolha na maioria dos países, tá bem? Outros tipos de tratamento são a anfotericina B e o antimoniato de meglumina, que é um tipo de antimonial pentavalente, que é de primeira escolha principalmente para a terapia pediátrica. A dificuldade é a toxicidade. Esses medicamentos, têm bastante efeitos colaterais, são medicamentos muito tóxicos e que causam amplo abandono terapêutico. Isso acaba por causar resistência também é, a, ao parasita, porque a partir do momento que há o abandono terapêutico, depois vai iniciar novamente com aquela droga, um novo sistema de tratamento, pode haver que haja resistência aos medicamentos, e isso é um problema emergente para controle da leishmaniose em todo mundo, né? Aí a gente vê aqui uma injeção, um paciente fazendo tratamento lesional com o antimonial pentavalente. As terapias medicamentosas, elas têm um período incerto para essa recuperação do paciente, porque ela pode durar de semanas até anos. Isso vai depender, novamente, como eu falei, do grau de imunocomprometimento do paciente. Existem dois tipos de terapia local e terapia sistêmica. A gente utiliza terapia local quando? Quando os pacientes apresentam menos de 5 lesões na pele. Com esses pacientes, então, serão encaminhados para tipos de terapias medicamentosas com injeções intradérmicas. Essas terapias são dolorosas e são de difícil, um desafio para o tratamento infantil, né? O público infantil. Então, existem alternativas que são as terapias sistêmicas. Mas, geralmente, as terapias sistêmicas elas são utilizadas para pacientes com múltiplas lesões e envolvimento da face potencialmente desfigurantes, ou em lesões em locais menos adequados para o tratamento local. Geralmente, a terapia sistêmica ela pode ser feita por via oral. Miltefosina é o medicamento utilizado. Ela é uma alternativa segura e eficaz para o tratamento mais dolorosos, que é os casos das injeções intradérmicas, né? No SUS, no Sistema Único de Saúde, a gente observa que existem tratamentos específicos e gratuitos para a leishmaniose segmentar americana. Medicamentos, a página, por exemplo, aqui, medicamentos específicos, repousos e boas alimentações são tipos de tratamentos e cuidados que o paciente deve ter. Aqui eu trago um print da tela do Ministério da Saúde, em que ele fala quais são os tratamentos que a gente vai adentrar para esse caso. Aí eles trazem algum aqui, eu trouxe ênfase tratamento. Por quê? Porque o sistema ele vai trazer um tratamento específico e gratuito, e o tratamento vai ser feito com medicamentos específicos, repousos e uma boa alimentação. Mas para isso, você entra na página do Ministério da Saúde, né?
do governo, e a gente vê que existem formulários tanto para solicitação da anfotericina B, para paciente com leishmania, e como existe o formulário para o registro da dispensação da miltefosina. São medicamentos que vão ter um maior risco de toxicidade, então eles não podem ser amplamente distribuídos na rede pública. Precisa de um tipo de um formulário para que que esse paciente tenha acesso a esse medicamento. A gente também observa aqui o termo de responsabilidade e esclarecimento para mulheres acima de 55 anos e homens de qualquer idade. E também existe o termo de responsabilidade e esclarecimento para mulheres com idade inferior a 55 anos. Ou seja, qualquer paciente que esteja sendo submetido a esse tratamento precisa assinar termos de responsabilidade e precisa solicitar o formulário para poder pegar esse medicamento no SUS. Adentro aqui, nessas abas, vamos entrar na solicitação de anfotericina B lipossomal. Então, a partir do momento que o paciente ele clica nessa aba, ele vai ter acesso a essa página. Ele mostra um telefone e mostra um e-mail para a gente entrar em contato com o Ministério da Saúde e o governo. Aí ele bota aqui, pergunta se tem um número, se a pessoa tem qual é a leishmania que a pessoa tem, leishmaniose que a pessoa está apresentando, né? Para a gente vir para os próximos passos. Aqui a gente vai ter eu trouxe um layout da página do registro de dispensação da miltefosina. Aí ele mostra aqui que a pessoa tem que ter os dados da instituição dispensadora, do prescritor, do paciente e do médico. E o registro da dispensação também tem que estar, porque o uso da miltefosina, ele requer um monitoramento, porque vai ser maior segurança, tanto para o paciente quanto para o prescritor, né? Então, aqui ele novamente dá o número de contato, o e-mail. E agora eu trago para vocês a nota informativa do Ministério da Saúde, que é a portaria de número 56, de 30 de outubro de 2016, que fala sobre a incorporação da miltefosina para o tratamento da leishmaniose tegumentar, né, como tratamento de primeira linha no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Aí eu trago aqui, o que é o mitofosina? Ele vai ter uma apresentação de uma embalagem secundária contendo 42 cápsulas, ou seja, a cápsula com 6 blisters, contendo 7 cápsulas cada. Essa vai ser a embalagem secundária que a gente observa na mitofosina a partir do momento que o paciente ele busca esse medicamento com o SUS, né? A classe farmacológica da miltefosina, hexadecilfosfocolina, é uma droga pertencente à classe do alquilfosfocolinas, inicialmente empregadas para o agente tópico no tratamento de metástases cutâneas no câncer de mama. Mais tarde foi observado que esse medicamento também vai ter ação contra a leishmania. Ele, no caso, vai apresentar um mecanismo de ação. Qual é o mecanismo de ação da mitofosina? É inibir a biossíntese dos fosfolipídios e esteróis na membrana celular do parasito, interferindo nas vias celulares de sinalização e na permeabilidade da membrana, causando a morte celular por mecanismo de apoptose em promastigotas e hemastigotas de várias espécies da leishmania. A farmacocinética e farmacodinâmica da mitofosina, qual é? A administração vai ser por via oral, a absorção vai ter o trato gastrointestinal, a distribuição vai ser tecidual, mas principalmente para os rins, mucosas, intestinos, fígado, pulmão e baço. E o metabolismo vai ser realizado pela citocromo P450 e a fosfolipase C com liberação de colina. Já a sua eliminação ou excreção vai ser 0,2% da droga vai ser eliminada pela via renal. Aqui a gente tem alguns efeitos indesejáveis da mitofosina. A gente vê que raramente acontece algum tipo de doença do sangue ou do sistema linfático, sendo mais frequentes em mais de 10% dos pacientes apresentar doenças no gastrointestinal, como diarreia, vômito e náuseas, afecções hepatobiliares, como aumento das enzimas hepáticas, já que ela vai estar lidando principalmente com o metabolismo na citocromo P450. A gente também observa que a frequência, embora menor do que as multifrequências, né, de 1 a 10% dos pacientes aí vão apresentar uma anorexia ou alguma doença renal e urinária, como o aumento da ureia e da creatinina. É menos frequente dores abdominais,
sendo muito raro, menos de 0,1% dos pacientes, a trombocitopenia e doenças no sistema imune, como a síndrome de Stevens-Johnson, tá? Todas esses estão na bula da miltefosina. A gente vê aqui o esquema posológico utilizado para esse medicamento. Aí a gente vê que pacientes com 30 a 45 quilos, de 30 a 45 quilos, e pacientes acima de 45 quilos. Quando tem um paciente entre 30 e 45 quilos, a gente vê uma dose recomendada diária de 100 miligramas, que o número de cápsulas ao dia se limitam a 2. Quando o paciente tem mais de 45 quilos, recomenda-se 150 miligramas do medicamento, ou seja, 3 cápsulas do medicamento ao dia. É bom deixar claro que esse estímulo posológico é para o LTA, tá? O LT, que é o leishmania tegmental. Aí aqui a gente vê uma etapa do tratamento. Ele vai consistir em 28 dias de tratamento, basicamente, em que o primeiro dia, isso é de acordo com o âmbito no SUS, tá? O primeiro dia do tratamento, a etapa do tratamento, 2 miligramas por quilo ao dia do medicamento a cada 14 dias. Então, vai ser feito café da manhã, cápsula. Vai ser feito o almoço, outra cápsula. Vai ser feito o jantar, outra cápsula. Isso aqui a gente tem que levar em consideração que o paciente tem mais de 45 quilos, tá? Porque o paciente com mais de 45 quilos, ele vai fazer a utilização de uma cápsula após cada refeição. Se o paciente tiver menos de 45 quilos, então a gente só pode fazer com que ele ingira 2 cápsulas ao dia. Então, ele vai ter que fazer uma reprogramação aqui nessa organização aqui durante o dia. A partir do 13º dia, o paciente, no 13º dia, na verdade, deve retornar ao médico para avaliar como é que anda o acompanhamento da sua doença e do tratamento. Além disso, vai haver uma averiguação para ver se há sobra do medicamento ou saber se o medicamento está sendo utilizado corretamente pelo paciente. É muito importante essa anamnese com o paciente, né? Para ver se esse paciente está fazendo a utilização correta do medicamento. No 14º dia, o paciente continua o tratamento, em que vai haver a segunda etapa do tratamento, com mais 14 dias de tratamento, tá? Então, o paciente vai fazer 14 dias de utilização, vai para o médico. Vai fazer 14 dias de utilização do medicamento, mesmo esquema. Após o café da manhã, uma cápsula. Após o almoço, uma cápsula. Após o jantar, uma cápsula. O paciente vai mais de 40. Ao 28º dia, o paciente deve retornar ao médico para uma avaliação médica final, averiguação dos exames, ver se sobrou medicamentos, se o paciente ainda está com capacidade fértil, né? O paciente estiver na idade fértil, ele pode ver se há chance ainda de gravidez, orientar a contracepção por mais de 4 meses e encaminhar para os acompanhamentos nas atenções primárias ou UBS, tá? Então, aqui é o termo de responsabilidade de esclarecimento para mulheres com 55 anos de idade e para homens de qualquer idade. Aí, aqui, o médico tem que imprimir, o paciente imprime e leva para o médico ter acesso, tá? Importante é a assinatura do médico, o CRM e a data para que tenha esse controle. Aí, aqui a gente vê para mulheres com menos de 55 anos, no termo de responsabilidade também, tá? Aí, a gente agora vai para a etapa de prevenção da doença. É importante, qual é a prevenção dessa doença? A gente tem que prevenir que haja a contaminação e a disseminação dos mosquitos, né? Com isso, a gente vai impedir a picada dos mosquitos, principalmente para as áreas mais de comunidades, principalmente desfavorecidas economicamente. Com isso, a gente tem que ter maiores mosquiteiros, maiores disponibilidades de inseticidas, a vacinação dos animais domésticos, porque os cães eles são reservatórios para a leishmaniose visceral. Então, é importante que esses animais também estejam protegidos, né? E o saneamento básico, que vai reduzir as chances da doença e vai melhorar a qualidade de vida de toda a população. A gente vê aqui uma criança brincando no esgoto a céu aberto. Esse esgoto a céu aberto, ele é fonte de contaminação não apenas para leishmaniose, mas para outras doenças infecto-parasitárias. Então, o mosquito, como a gente sabe, muitos mosquitos, eles fazem suas desovas e suas multiplicações, suas reproduções é, nessas áreas, então isso acaba por aumentar o desenvolvimento dos mosquitos, né? Vamos agora falar sobre as plantas medicinais. As plantas,
é uma das formas mais antigas de tratamento, cura e de prevenção das doenças, utilizadas pela humanidade desde antes de Cristo mesmo. É, por quê? Porque as plantas elas são vistas como grandes fontes de biomoléculas entre esses farmacológicos. E a fitoterapia, ela vem nessa vertente, que há a disseminação do uso de plantas medicinais para a população. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, que as plantas são importantes instrumentos para assistência farmacêutica. De 70% a 90% da população em países em desenvolvimento emergente, como o Brasil, eles vão fazer uso de plantas medicinais ou dependem, ou fazem, ou dependem das plantas medicinais para ter acesso a alguns medicamentos. Então, a atenção primária à saúde, ela também faz utilização das plantas medicinais. A OMS traz ainda outro dado, que 75% dos medicamentos disponíveis atualmente, de forma direta ou indireta, vêm de plantas medicinais, tá? Ou de algum tipo de conhecimento tradicional associados a eles. As plantas medicinais têm alguns usos atrelados a elas. Quais são eles? Eles vão ter um grande arsenal de pesquisa, porque existem muitas biomoléculas aí, existem muitas plantas, a gente tem assim, um grande arsenal para a gente procurar uma riqueza biológica fantástica, né? O menor impacto ao meio ambiente, né, do que a fabricação de medicamentos alopáticos, o menor custo financeiro e o menor percentuais de efeitos colaterais. As plantas medicinais brasileiras houve a criação no Sistema Único de Saúde a partir da década de 1980, com exceção das plantas medicinais e da fitoterapia na atenção básica no sistema de saúde. Então, a partir daí, a gente houve uma estimulação, né, da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a produção de medicamentos advindos de plantas medicinais brasileiras, seja ela como agentes terapêuticos ou como matéria-primas ou através de protótipos para a síntese dos medicamentos a partir dessas plantas. E a gente estima basicamente assim que pelo menos metade das plantas medicinais nativas do Brasil possam possuir algum tipo de compostos bioativos que possam ter propriedades curativas e preventivas para as enfermidades. E ainda estão sem conhecimento, né? Então a gente ainda vê aí um grande arsenal, uma grande possibilidade para as pesquisas no Brasil. O gênero Micônia é o gênero da família Melastomataceae, o maior gênero de plantas na Mata Atlântica do Brasil. A fitoquímica dela tem flavonoides, triterpenos, ácidos fenólicos, esteroides, ligninas, quinonas e taninos. As bioatividades atreladas a essas fitoquímicas é antileishmania, antimicrobiana, antimutagênica, analgésica, antioxidante, inseticida, antimalária, histossomida, antidiabética, anti-inflamatória e antitumoral. Então, a gente já vê que existiram casos de relatos de atividade antileishmania no gênero Micônia. Então, o objetivo do nosso trabalho é interpretar as evidências científicas que relacionam o gênero Micônia como potencial composto bioativo na terapia leishmanicida. Para tal, será realizada uma busca bibliográfica associando a temática proposta no período dos últimos 5 anos, avaliando a atividade antileishmanial de diferentes espécies da micônia, SP. Qual a metodologia que nós usamos no trabalho? É uma revisão narrativa da literatura, em que foram utilizadas como fontes artigos científicos, livros, revistas indexadas, jornais científicos, como pesquisas em sites disponibilizados na internet. A pergunta norteadora foi: quais plantas do gênero Micônia possuem bioatividades para tratar a leishmaniose cutânea? Os descritores utilizados: cutâneos, leishmania sp, leishmaniase e Micônia. Os operadores booleanos foram and or e as bases de dados: Web of Science, Science Direct, PubMed, Scopus e a BVS, Biblioteca Virtual de Saúde. Período das publicações de 2018 a 2023 e a pesquisa foi realizada em junho de 2023. Então, vamos agora para a revisão da literatura. No primeiro capítulo, eu trago como proposta, qual é o titulado Leishmaniose cutânea ou segmentar, uma abordagem geral, que essa doença ela é encontrada em mais de 90 países. A leishmania é um parasita intracelular obrigatório, cujos sintomas são cicatrizes permanentes, podem causar mutilações graves, especialmente no rosto, causando grandes distúrbios psíquicos no paciente, que acabam sofrendo preconceito. Os principais acometidos são pessoas de baixa renda, com moradias precárias. No Brasil, essa doença está presente em todas as regiões.
Entretanto, a região mais acometida é o norte do país. Então, qual é a terapia em vigor atualmente? Tá? Os medicamentos atualmente em vigor são os antimônios pentavalentes, anfotericina B e isotianato de pentamidina. As vias de administração dessas drogas são intravenosa e intramuscular. Os gatilhos para a sua da terapia. As vias de administração são incômodas ao paciente, causando verdadeiros abandonos terapêuticos. E drogas de alta toxicidade, que vão causar também efeitos colaterais severos. O capítulo 2 eu proponho o gênero micônia e seus compostos bioativos. A gente vai analisar que essas plantas são endêmicas de áreas tropicais e subtropicais do país, em que esse gênero é bastante diversificado, mas até o momento só há estudos investigados apenas em 23 espécies. São elas: Miconia alba, Miconia wendinoe, Miconia alipifoli, Miconia afins, cabacu, miriata, falax, canabina, ferruginata, Miconia langsdorff, lepidota, minutiflora, pepericarpa, prazina, Miconia rubiginosa, Miconia celoína, Miconia stenostachia, Widinoe, Pilgeriana, Traile, Ioneura, Miconia latecrenata, Macrotissa, Microne, Ligustroides, Pepericarpa, Celoína, bem como a Stenostache. O capítulo 3, aí a gente vai englobar basicamente a atividade antileishmanial e o gênero Micônia. Infelizmente, a gente só encontrou uma pesquisa que obedecesse a esses critérios, em que foi observado um extrato etanol na planta Micônia, das folhas da planta Miconia widenoe, em que houve uma taxa de inibição de 99,7% do parasita. A espécie foi a espécie Leishmaniose amazonensis, esteve atrelada à doença, a forma clínica Leishmaniose cutânea. A leishmaniose amazonense, numa concentração de 80 microgramas por ml, sua forma promastigota, foi utilizada nessa pesquisa justamente com o extrato etanólico. Aí o que foi percebido? Que a atividade antiparasitária no extrato etanólico das folhas de micônia vem primordialmente do principal metabólito ativo dessa planta, que é a primina. Aí a gente fez uma né? O pesquisador fez uma investigação apenas com a primina, e ele observou que o IC50 foi de 1,25 micromols. A droga padrão, anfotericina B, que foi utilizada para que se tenha se estabeleça algum tipo de comparação, apresentou um IC50 de 5,08 micromols. Então, diante desses resultados, eles chegaram a certas conclusões, que a atividade antileishmanial proveniente da primina, ou seja, que vem das plantas, das folhas de micônia, dessa espécie de micônia, widenoe, ela tem uma ação antiparasitária 4 vezes superior à anfotericina B, que é um fármaco padrão, nesse caso de leishmaniose cutânea. Diante disso, nós vamos agora para considerações finais do nosso trabalho ou conclusão. A leishmaniose segmentar americana é a forma clínica mais comum da doença. Entretanto, a gente observa escassez nos estudos, porque apenas um estudo in vitro ele foi coletado, em que se houve associação do gênero Micônia com a leishmaniose, né? A gente vê aí que essa doença, a leishmaniose, ela realmente é uma doença negligenciada e é uma doença que, infelizmente, não há uma grande quantidade de estudos sobre ela, não há uma quantidade de medicamentos abundantes para que haja novas formas de tratamento para esses doentes, escolhas de tratamentos. A gente sabe que os tratamentos atuais eles são muito agressivos, então se houvessem alternativas terapêuticas, os pacientes poderiam diminuir a citotoxicidade e efeitos colaterais ligados a essas terapias. Dessa forma, a gente não teve uma comprovação da eficácia da micônia, do gênero micônia, por meio de bioensaios nos casos da leishmaniose segmentar americana. E também é difícil a gente dizer que o gênero como um todo, vai apresentar um potencial anti-leishmaniose, porque apenas uma espécie, a Meconium widenoe, foi investigada. E, embora ela tenha tido resultados promissores, uma espécie, eu não posso dizer que o gênero todo ele tem um potencial anti-leishmanial.
Então, diante disso, a gente vê que existem várias lacunas acerca da temática e que vai gerar uma série de questionamentos e uma série de investigações para o futuro. Aqui são as referências de trabalho. Eu agradeço, muito obrigada pela atenção de todos. E aqui está o meu e-mail, demaia209@gmail.com. Estou disponível para qualquer esclarecimento. Obrigada.